Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Podcast, episódio de número 2, podcast que a gente vai falar sobre saúde, alimentação, hábitos saudáveis, treino e muito café. Bora pro episódio que hoje a gente tá aqui com Marina Albuquerque, Daniele Costa, Anderson, meu Nutri, e Bruno Dantas, nosso barista, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns temas polêmicos, não são polêmicos, temas que são dúvidas da maioria das pessoas que querem se alimentar bem, que querem ter resultados na atividade física, querem conquistar alguma coisa na dieta, e a gente vai tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês hoje, trazendo esses temas pra cá, tá? A gente vai ter aquele nosso cafezinho aí, ó, o Bruno já tá pronto pra ação, e é isso, bora pra cima, tá? Anderson, vamos começar por você, se apresenta um pouquinho. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite aqui, né? Agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite mais uma vez. Bruno aí, eu tô achando que ele vai ficar fixo aí, né? A gente vai ser o nosso Alex e vai agregar mais aí no nosso papo, né? Ficou um pouquinho vermelho agora ele aí, parece que Ruborizou. Beleza, show. E é isso, tá, galera? Obrigado por terem vindo e sem muita enrolação, vamos conversar, tá? Bora lá. Anderson, fala um pouquinho de você aí pra galera. Então, galera, tudo bem? Meu nome é Anderson Farias, eu sou nutricionista, atuo principalmente nessa área mais voltada para emagrecimento e performance. Ei, galera, ele é sempre assim, nessa velocidade, tá? Mas a gente vai dar uma acelerada nele hoje, já tem um cafezinho aí, viu? Vai rolar, vai rolar. Meu nome é Daniele Costa, também sou nutricionista, sou formada há mais ou menos 6 anos. Desde que me formei, atuo na área clínica e atualmente tanto atendo a parte clínica como atuo também na área esportiva. Meu nome é Marina, eu sou médica de família e comunidade. Marina o quê? Albuquerque, entendeu? Depois de 7 anos. Bora. Sou médica de família e comunidade e tenho pós-graduação em nutrologia. Sou aluna de Bruno. E a gente vai conversar agora um pouquinho, né, sobre café, sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre tudo. Isso, e assim, pra começar, né, tem que ter nosso cafezinho. No episódio passado, a gente trouxe um café diferente. Na verdade, a gente tá trazendo o mesmo café, só que a proposta é apresentar aqui o café feito de maneiras diferentes. Ele traz sensações, traz sentimentos diferentes, né? E aí, Bruno hoje trouxe um café diferente pra gente e ele vai explicar como é que é isso aí. Vai preparar o nosso cafezinho por causa da hora. Agora são 9h18, tá começando a bater o sono e a gente não pode ficar com sono. Beleza. Só para apresentar, eu trouxe 3 cafés com perfis sensoriais diferentes, tá bom? Tem um café lá no Espírito Santo, que é um café da Serra do Caparaó, um café bem frutado, saborosíssimo. E temos um café fermentado, que é um pouco diferente. Ele foi fermentado por 46 horas de maneira aeróbica. O café que a gente vai consumir hoje é o café Toffee, é o novo café da Estação Café, tá no expresso, tá saborosíssimo, mas eu vou tentar extrair, como o Felipe sugeriu, um café mais equilibrado pelo andar da carruagem, tá? E aí a gente vai fazer um café na Aeropress, que é um método de extração, e esse café é um café coado, tá bom? Eu uso papel de filtro, tá bom? E aí a gente tem uma moagem na hora, para a gente poder extrair o máximo de propriedade desse café. E vai ficar bem incrível. Vamos começar aqui rapidinho para a gente não perder o time da água, que tem que estar na temperatura ideal. É isso aí. Café moído na hora, tá bom? O passo a passo aqui do café vai ser: a gente moe o café, põe na Aeropress, tá bom? Esse método ele vai fazer invertido aqui, tá certo? Então a gente faz uma pré-infusão com aproximadamente 50 ml de água, tá bom? Já com o café dentro do Aeropress. Deixa um pouquinho de tempo aqui em pré-infusão, tá bom? Para extrair os voláteis do café, que é muito interessante esse processo. E aí eu já coloquei a água toda, tá certo? E aí eu vou só com a colher aqui uniformizar, tá bom? Para que a água entre em contato com toda a superfície de café. É muito importante isso aí. Só tirar aqui alguns resíduozinhos aqui. Resíduo de quê? Aqui foi um erro de percurso. Não queiram saber o que é, vamos só tomar o café. Eu vou tomar. É importante, sempre que possível, como a gente falou da outra vez, jogar a água que foi lavado o filtro, tá bom? Porque fica com aquele gostinho de celulose, tá certo? Esse café ele tem um tempo de extração médio em torno de 2 minutos. Então, depois que eu colocar o café em contato com a água, tá bom? E deixar aí pelo menos em 2 minutos em contato com café e a água,
eu vou ter uma percepção na boca dessas notas que eu falei. Um caramelo salgado, um aroma de café e também uma acidez bem baixa, uma acidez bem equilibrada. Então, passando aqui 2 minutos, a gente vai fazer agora a magia, que é o processo de filtragem, tá certo? Que é o último processo do AeroPress. Enquanto você está aí fazendo o seu processo, eu tô vendo que vai demorar 2 minutos, né? Que você falou. Já passou 2, então demora 1. Agora é só extração. Então pronto. Vamos começar a conversa da gente falando sobre café. Café engorda? Rapaz, Café engorda. jamais. Porque tem muita gente que tem o hábito de tomar café muitas vezes. Tipo, a galera que trabalha em produção, computador, de frente pro computador. Até mesmo saúde, incrível quando o pessoal que também trabalha muito no sol, por exemplo, centro da cidade, a galera que trabalha em comércio e tudo, normalmente eles tomam muito café, independente do calor, eles estão tomando café. Aí essa quantidade de café que eles tomam engorda. Então, com relação ao o café mesmo, o café puro, né, sem o açúcar, é um alimento de baixa caloria. Mas vamos supor que você está fazendo uma dieta focando o emagrecimento. E aí você toma várias xícaras de cafés adoçados ao longo do dia. Sim. Então, somados a outras exceções que você vai ter, por exemplo, no seu dia e na semana, pode acabar fazendo alguma diferença realmente. Mas o café sem açúcar... Não, nem o jejum ele quebra, né? Então, pronto. Exatamente. Quando você está fazendo, por exemplo, o jejum intermitente, você pode fazer uso do café, né, sem açúcar ou de algum chá, por exemplo, que aí você não vai quebrar o seu jejum. Ó, tá vendo aí, ó, café pode tomar o tempo todo, tá? O dia todinho. então. Né? Não? Então, calma. Ah, tá certo, porque eu já Calma, tava né, criando uma Felipe? esperança aqui. Eu só tomo Seria café, ótimo, eu só tomo seria, café 2 vezes ao dia, eu já ia aquela, aumentar né, isso aí, né? colou, né? Tá bom. Exatamente. Então, galera, não tomem café o dia todinho, tá? Tenham moderação. Equilíbrio. Aí, o cafezinho aí já pronto. Você tá feliz. Seu verde aqui. Cuidado pra não botar o dedo dentro Não, do jamais. café, viu? E as mulheres, xícaras rosa. Que é isso? Amado. Obrigada. Mas é porque, na verdade, é só para explicar um pouquinho. Porque eu trouxe essas xícaras hoje de cerâmica. São cerâmicas, tá certo? Existe uma análise que a gente faz na percepção multissensorial para café. Eu trouxe as xícaras coloridas para a gente refletir um pouquinho sobre a influência das cores na percepção de sabor. Tá bom? Então isso é muito, muito interessante. É um tema para até um podcast, ou até mesmo para uma conversa informal, quando a gente está degustando café. A influência da cor da xícara, ela reflete, por exemplo, o sabor ou o tipo de café. Porque as xícaras padrões são brancas? Porque, no geral, a gente anula a influência da cor através da percepção do sabor. No geral, os cafés doces, eles são mais explorados quando as xícaras são de cor. Rosa, vermelho, amarelo. Por isso a experiência multissensorial, né? Exatamente, por isso multissensorial. Seja cor, seja o café de especialidade, com notas frutadas, caramelo de chocolate, e também os cafés fermentados, até mesmo florais. Tem cafés com notas florais, que a gente falou na outra percepção. E o tangerina tem um pouquinho de nota floral, porque ele remete mais aí, né? a tangerina. Tem mais? Tem, sempre tem. Gostaram do café? Muito bom. Delicioso, amigo. Muito bom. Muito bom. E tem até algumas informações que você falou sobre quem gosta de tomar muito café, né? Se haveria um limite. E, né, tem muitas informações legais que a gente pode trazer. Se a gente for olhar o que seria tolerável, né, um limite diário, seria o equivalente ao consumo de até 420 miligramas por dia, ou 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Da cafeína. De Da cafeína, isso. Sim. Uma xícara de ali aproximadamente 50 a 80 ml, se for currado, vai ter por volta de 70 a 90 miligramas de cafeína, e daí por aí você faz as contas, né? Tem gente que está estudando e toma uma Dá pra garrafa umas 5 xícaras aí. Pois é. Aí depende se for um café tipo expresso, né? Isso. Pode chegar até 120 miligramas, mas depende da né? A quantidade. Essa aqui... Vai colocar. Boa. E já teve... O meu é esse aqui, ó. 2 vezes ao dia, Pois é. só que assim... Aí tu mistura com E- pré-treino, que a maioria vai ter lá já os 420 miligramas de cafeína. Exatamente. Cafeína Aí é seria perigoso. perigoso? Então, existe um estudo, né, que mostrou que consumir 50 miligramas por quilo de peso seria mortal.
né? 50 é miligramas por quilo. bem cavalar, né? Isso aí. 50 miligramas por quilo é um bocado, hein? Então um até bocado de 49, não, pessoal. Pois então, galera, assim como o Fica álcool, café não precisa tanta moderação, mas pensa aí na cafeína, né? Mas pode tomar muito café, tá? Dá pra você tomar mais? Não dá pra... Não, vou falar isso não. Capricho no café, mas cuidado. E ver as outras fontes de cafeína também, né? Porque às vezes a gente mistura com chá, mistura com pré-treino, que aí termina energéticos que tem uma quantidade mais elevada de cafeína também. Selecionar, né? Selecionar qual fonte de cafeína você vai... Eu converso isso com os meus ingerindo. pacientes. Por gostar muito de café, eu prefiro gastar a minha quantidade de cafeína em café do que com as outras coisas. Pra quem curte o sabor, né? Isso. Sim. E aí, assim, cafezinho na mão. Tem mais aí? Vamos fazer outro, né? Já a gente faz outro. Só virou. Eu só faço isso, esse podcast aqui é só pra eu tomar café. Só isso, café de Bruno. Entendeu? É a Não, única pois maneira. quando você me chamou, minha primeira pergunta foi: será que o Bruno vai estar lá? Pois é, então. Uma honra, né? Queremos, é a queremos desculpinha. receber mais convites. É a desculpinha. E aí, galera, voltando para o tema do nosso podcast, que são dúvidas, mitos, questionamento que as pessoas que entram em dietas hoje em dia com o Instagram, com a facilidade da informação que as pessoas têm, não só Instagram, né, o Google e tudo mais, muito blogueiro dando dica, poucos profissionais realmente se posicionando, e aí tem muitos mitos, tem muitas informações, tem informações antigas que pessoas que não têm conhecimento trazem ainda para hoje, e é muito importante que a gente esclareça isso para que as pessoas fiquem mais armadas e não acreditem em tudo que lê, né? A gente sabe que é normal do brasileiro, da maioria, acreditar em tudo que vê pela primeira vez, né? Então, com isso a gente espera que vocês questionem mais as informações que vocês encontram nas redes sociais e que essas informações sirvam para que vocês já coloquem em prática, se for a dúvida de vocês, já no dia seguinte, né? E aí a gente juntou as principais dúvidas, na verdade não as principais, as que são mais recorrentes no universo da gente, e trouxe aqui para tratar com vocês, tá? E aí, numa lista que a gente tem aqui, a primeira é: carboidrato realmente engorda? Para emagrecer, perder peso, precisa tirar o carboidrato da dieta, da alimentação? Quem é que vai começar? Posso começar? Começa, então, vai. Nenhum alimento engorda ou emagrece, tudo depende do contexto, e principalmente se você estiver falando sobre performance, então aí você pode estar comprometendo totalmente, né, o seu desempenho, restringindo demais, né, ou tentando cortar as principais fontes de carboidrato. O que a gente pode citar é que durante o processo de emagrecimento, né, para melhorar alguns marcadores, você pode sim fazer uma dieta com uma restrição de carboidratos, mas raras são as vezes que você vai precisar realmente trabalhar com uma dieta muito baixa em carboidratos. Sem carboidrato, né? E assim, quando a gente pega isoladamente, 1 grama de carboidrato vai ter 4 calorias, né? 1 grama de gordura, 9. 1 grama de álcool, 7. Então, assim, a gente tem outras coisas mais calóricas do que o carboidrato e que nenhum alimento isoladamente deve ser demonizado. E o carboidrato, ele tem seu papel muito importante. Vai ter momento que a gente vai ter que fazer um perfil mais baixo, mas até dietas mais restritas em carboidrato, elas não são recomendadas por longos períodos de tempo. São estratégias que a gente precisa pontuais, né? Isso, a gente precisa utilizar realmente de uma forma mais pontual e com bastante cautela, porque nem todo mundo realmente está apto para fazer uma dieta com um teor de carboidrato extremamente baixo. O pessoal confunde low carb, né, com no carb, né? Pois Isso, a low carb com, por exemplo, a cetogênica, que é uma dieta que praticamente não tem carboidrato, né? Então, em relação a essa estratégia, eu utilizo realmente como uma estratégia pontual. Então, antes eu avalio todo o histórico do paciente e o momento que ele se encontra antes de fazer um tipo de estratégia. Mas eu já recebi pacientes no consultório que fazem uma cetogênica, assim, por muito tempo. Atrapalha mais que ajuda. Muito mais, Entendi. porque quando o paciente simplesmente não consegue sustentar, porque uma dieta com um teor de carboidrato extremamente baixo é uma dieta insustentável, né? E a gente começa a colocar carboidrato, aquele paciente acaba realmente, às vezes, tendo um resultado diferente do que o que a gente gostaria.
As pessoas acabam esquecendo ou não têm o conhecimento de que o carboidrato é a nossa fonte de energia. Exatamente. Né? Um dos E aí como é que você principal quer, substrato energético, como é que né? você quer desempenhar, como é que você quer, é um carro andando sem gasolina, Não né? tem como. Você Como é pode... que você quer desempenhar se você está sem o carboidrato, né? Óbvio. Tem que ter orientação, tem que ter controle, tem que ter as quantidades, né? Porque afinal de contas, tudo tem carboidrato. Verdade. Então, se você for comer tudo que tem carboidrato sem controle, aí sim, vai engordar, Com né? certeza. Na verdade, tudo depende... tem um grande depende por trás, né? Então, o carboidrato vai engordar, vai depender da quantidade que você vai comer, vai depender de vários fatores. Coisa, Não, isoladamente. exatamente, mas nenhum alimento de forma isolada vai fazer você engordar ou emagrecer. Ótimo, É isso. ótimo. E aí, já puxando dessa daí, falando sobre carboidrato, quando a gente pensa em carboidrato, a gente pensa muito em doce, né? E aí, durante a dieta, é possível comer doce, é possível comer doce de modo geral, né? Sobremesa, a baganinha, bolo, brigadeiro, doce de leite. E aí, Tá na moda, né? dá pra comer isso aí? A gente vai falar já sobre doce de leite. Então a gente já pode Anderson puxar já. prometeu que ia botar na minha dieta. Foi. Eu tô Show. esperando ele atualizar. Inclusive, galera, E aí, doce na dieta? Pode, não pode? e aí, Daniela Costa? Ó, eu não costumo tratar a nutrição com restrição. Eu não acho que é interessante, né? E quando eu recebo um paciente, por exemplo, que tem o costume de comer doce ou em grandes quantidades diariamente, a gente acaba conversando e chegando a um acordo. Então, eu já coloquei doce de leite na dieta dos pacientes. Agora sim, todo mundo pode? Não. Então, eu preciso ver os exames daquele paciente, eu preciso avaliar se ele tem realmente algum desconforto gastrointestinal. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas, por exemplo, você que é um atleta, treina em alta intensidade, né? Um doce de leite incluído no cálculo da sua dieta não vai fazer... Treino em alta intensidade há muitos anos, né? Que também tem Exatamente. isso, Os alimentares né? também há muito tempo. O que é que eu percebo que vem acontecendo agora, né? Pessoas que começaram por exemplo, a Entraram na musculação. vida fitness Isso, agora. a musculação, eu já quero usar um doce de leite, já quero comer um doce de pré-treino, e aí às vezes essa estratégia de colocar, né, acaba às vezes mais atrapalhando do que ajudando. Então a gente tem que realmente Avaliar o perfil daquele O doce de leite que a gente tá falando aqui não é uma substância, não é código, tá? É doce de leite doce de mesmo, leite viu? mesmo. Doce de leite da vaquinha lá, Vai ter meu pré-treino. Exatamente. isso aí, isso aí. Mas é porque você pega uma pessoa que não tem bons hábitos, não pratica atividade física, não faz, assim, quase nada do que a gente recomenda do que é pra fazer e quer ter esse tipo de coisa na dieta. Aí não tem como. Beleza, carboidrato, doce, e aí falou tudo isso aí, se pode doce, se pode tudo, pode muito café, pode tudo não, né? Mas enfim, se tudo pode e depende, pode pão, pode macarrão, pode pão francês, pode cuscuz, Muito bom. pode arroz branco, pode tudo isso. Com certeza. Uma das dúvidas da maioria das pessoas pode comer pão? Pode comer macarrão? Pode comer arroz? Eu me deparo direto com alunos meus. Não, eu só comi a batata. Eu só comi isso aqui. Não bota arroz não. Não como macarrão não. Alguém precisaria ver o meu prato. O arroz só pode o integral? Mas, exatamente. Eu não como arroz integral, só como arroz branco. Mas aí fala um pouco sobre isso, sobre Então, essa também questão. não sou muito fã de arroz integral, não. Eu prefiro realmente o branco. Então pode. Pode, porque a gente vem passando por uma evolução na nutrição que a gente nota que principalmente no Brasil vem mudando assim drasticamente. Quando eu iniciei faculdade, que Dani que é boa nas datas, mas 2013. 2013 justamente, existiam conceitos totalmente diferentes. Então, realmente a dieta tinha que ser aquele. A gente já passou por ovo é bom, ovo é ruim, ovo é bom. É verdade. A Né? dieta antigamente era arroz integral, Um frango sem frango sem nada, né? batata Sem sal, doce. batata doce, ovo com brócolis, né? Então, tipo assim, e não podia nada. Inclusive, durante a graduação,
eram dúvidas, né, assim, dos alunos, assim, dúvidas fortíssimas, mas que após muito tempo você se forma, começa a pós-graduação e você começa a realmente a ler sobre e se contextualizar tudo. Então, foi se fortalecendo que a dieta era muito mais sobre... Acredito que a adesão, né? E sobre a individualidade de cada pessoa. O que se pregava antigamente era difícil das pessoas seguirem. Se bem que eu sou muito assim, né? Eu sou muito preto no branco. Eu até às vezes falo pra Tony, pô, você é criança, cara, dessa idade não come verdura, não come legumes, né? Então eu sou muito assim, eu sou muito preto no branco. Mas realmente as pessoas tinham dificuldade, ainda tem até hoje, em aceitar uma mudança radical de hábitos, né? Pode até ser que com o tempo essa pessoa comece a extrair as coisas por opção dela, não porque as coisas são ruins, mas porque ela tem opções melhores, né? E aí tem muito a ver com essa evolução que a nutrição passou. E, por exemplo, pão francês. Por que eu não gosto de pão francês? Tá doido, né? E antigamente era proibido comer o pão francês, engordou. Inchou. E até a gente começa depois a pensar sobre, será que engorda? O que é que tem nesse pão francês? Né? Será que 100 e poucas calorias numa dieta de um atleta de 3.000 calorias, qual é a diferença que vai fazer, né? Comer um pão francês ou 2 fatias de pão integral? E isso, até a gente conseguir ir mudando a cabeça do paciente, também leva um tempo. Porque não é todo mundo que aceita ou que realmente começa a comer, por exemplo, pão francês. Tem gente que não acredita, né? Porque foi instalado na cabeça dele. Cuscuz. Na janta dá certo cuscuz? Cuscuz, Dani? Você bota cuscuz? Eu disse, gente, por que não? Tipo, é a nossa base, gente. Então, pão é a nossa base, cuscuz é a nossa base. Então, por que não ter numa dieta? Exatamente. E galera, sempre pensem, rede social, muita gente vive de clickbait, né? Então, muita coisa assim, isso é inflamatório, isso atrai muita atenção. Então, pode ser a pessoa realmente com interesses próprios, criando uma estratégia, né? É porque a polêmica, ela gera audiência, né? Então tem gente que não tem o que fazer, não tem conteúdo, não tem como entregar outra coisa, entrega polêmica, porque a polêmica... Quem é que vai atrás? Pois é. E ver realmente, porque quando a gente vai ver o fato... Tinha aquela blogueira que passava fome e colocava a galera pra passar fome também, porque era lindo, né? Pois é, uma semana em jejum. E aí, o cafezinho, como é que tá? Café é anti-inflamatório também, viu? Isso aí. O café de especialidade, ele tem essa nuance em relação a, principalmente, aquilo que eu falei no podcast anterior. O café de especialidade, por ser um grão que tem um cuidado, né? Um cuidado desde o cultivo, desde a plantação. Então a gente tem um grão verde. Eu faço a colheita do café, tenho um cuidado em relação a esse esmero em relação à colheita, seja manual ou mecânica. Separo os grãos que não são defeituosos, seleciono, deixo tudo bonitinho, faço secagem do café, tudo separadinho, tudo perfeito, separo o microlote, o nanolote com aquele mesmo perfil sensorial e aí mando para o torrefador. E esse cuidado passo a passo, desde o nosso café lá do Osmar, lá de Minas Gerais, patrocínio, ele tem todo esse cuidado para que haja uma classificação do café especial. Então, para quem está buscando performance, o café de especialidade ele é incrível. Porque é uma bebida pura, não tem zero adição de nada. Mas é chocolate, é toffee, é um caparaó, é um tangerina. Tem adição de alguma coisa? De maneira nenhuma. É o café verde, que é o grão, tá? Que foi submetido a uma torra, como eu falei no episódio anterior, em torno de 8 a 10 minutos. Calor. Grão verde com calor, gera torra, por isso que gera cor do café. São as sensações que aquele processo entrega, né? Exatamente. Sim. E aí essa bebida aqui que eu vou fazer agora, ela é bem mais suave. Parece até um chá. Por quê? Preciso. Porque a gente está próximo de dormir e eu preciso relaxar. Então, mais uma vez na Aeropress, lentamente faço a extração do café. Nesse momento aqui a gente já tem algumas notas já no nariz. Eu queria que vocês sentissem esse aroma também, que é muito importante vocês perceberem, tá certo? E aí, isso aqui
faz parte da apreciação do café. Passem, por favor, Anderson. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso terceiro cafezinho e último cafezinho, né? Especificamente nesse episódio, nessa gravação, o nosso barista vai precisar sair um pouco mais cedo e a gente vai continuar aqui. Então ele está entregando aqui o último cafezinho pra gente dormir ou não. Cuidado. Bom, né? Show. Dá pra dormir cheirando. E aí, galera, enquanto o Bruno coloca aí o cafezinho pra gente, a gente fala aqui continua falando sobre a questão dos carboidratos, do pão e tudo mais, né? Eu tô doido pra tocar num assunto aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra uma outra ocasião, que é pra gente falar um pouco sobre detox, né? Mas, enfim, vamos deixar pra outra, né? Eita! Não, vamos deixar para um outro momento. Mas assim, enfim, pode comer pão, pode comer pão com manteiga, pode comer café com pão e manteiga, né? Com relação a carboidratos e a doces e tudo mais, assim, eu vejo muito assim, a gente pode tirar o açúcar. O açúcar, eu sou totalmente contra o açúcar em si, o açúcar refinado, né? A adição do açúcar em um monte de coisa. Eu, na minha rotina, na minha vida, eu tenho escolhas que eu faço, que é o quê? Eu não consumo açúcar de forma alguma durante a semana. Quando é que eu consumo açúcar? Quando eu quero comer um chocolate, quando eu quero comer uma sobremesa. Então, açúcar é zero e num sábado ou e no domingo, às vezes, eu pego uma latinha de Coca-Cola e divido com Luana. Então, tipo, eu já tomo meia Coca-Cola num dia e meia Coca-Cola todo dia. É radical? Não é radical, não. É escolhas que eu faço que refletem positivamente na minha vida. Como, por exemplo, ainda puxando nessas coisas de pode, não pode, o leite. O leite não faz mal. A gente sabe que tem algumas questões inflamatórias e tudo mais no leite, mas o leite em si, ele não faz mal. Tem quem tem intolerância, a gente tem que entender as individualidades. Mas eu me sinto muito melhor sem o leite. Quando é que eu tomo leite? Numa sobremesa, num picolé, mas são escolhas minhas. Mas no meu dia, eu não consumo leite de forma alguma. Porque você não estava e você não se sente bem. Por exemplo, feijão. É ruim ou é bom? Em gosto é maravilhoso. Sim. E na parte nutricional, também melhor ainda, né? Só mas que nem todo mundo consegue nem todo mundo se dá. Mesmo a gente deixando o feijão de molho, exatamente. Eu não consumo feijão de segunda a sexta. Quando é que eu consumo feijão? No sábado. Por quê? Porque como eu me preocupo muito com o meu rendimento no treino, eu treino mais cedo. E aí o meu horário de almoço eu já tenho feito tudo que eu tenho pra fazer. Então eu coloco um feijãozinho. Uma né? feijoadazinha, só pra... Se tiver, sábado, Damiana já sabe. Galera, agradecer a Bruna aqui mais uma vez pela participação dele, tá? Como sempre, um show no café, um show com as palavras, né? E é nosso parceiro aí, eterno, até então, né? Ele fica querendo dizer que não vem, mas eu vou buscar ele. E é isso. Obrigado, viu, Bruno, pela participação hoje. Obrigado também. A resolver suas coisas. E esse é o segundo de muitos, tá? Se quiser. Obrigado. Isso aqui é nosso, né? Café é você. Parabéns, gente. Viu? Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Ó, você vira ali à direita, tem a porta lá atrás com o nome Saída, certo? Você vai andar uns 100 metros ainda, aí você passa por lá para chegar no estacionamento do nosso estúdio, tá bom? Fica à vontade aí, amigo. Valeu. E um pouco eu fiquei Eu fiquei esperando, pensando que era alguma coisa séria, né? Galera, e assim, então, o carboidrato, o doce, o pão, a gente começa a perceber que pode, só depende para quem e o quanto, né? Então, a quantidade influencia muito. Uma questão que eu gostaria de incluir, né, dentro desse grupo aí de carboidratos, que é a tapioca. Pois é. Eu tô tossindo por causa. Felipe ficou nervoso, será que ele come muita tapioca? Galera, eu como tapioca debaixo, foi coincidência. Eu me engasguei. Mas eu como muito tapioca, eu adoro tapioca. Então, essa questão, né? Eu acredito que a tapioca ela ganhou essa grande visibilidade há um tempo atrás, porque, claro, que Pela pureza, né? a indústria alimentícia começou a demonizar o glúten e a tapioca não tem. Então, as pessoas começaram a achar que a tapioca é uma refeição fit, é saudável. Muito melhor que o pão. Isso, e tem pessoas que no emagrecimento querem comer tapioca Manhã, todo dia, o tempo amnésia, todo. manhã, tarde
tarde e à noite a janta é a tapioca, Tapioca né? grande, tapioca grossinha. Só como a gente vai montar o planejamento alimentar, que a gente calcula, né, essa parte da equivalência, em média uma colher de sopa da goma equivale a uma fatia de pão. de pão integral, por Pois exemplo, é. ou 3 colheres de sopa de cuscuz, 45 gramas de cuscuz. Eu não consigo fazer minha tapioca só com 3 colheres. Impossível. Exatamente. Então, assim, se você for utilizar, por exemplo, colocar uma tapioca de um tamanho considerável na 100 gramas. dieta, você já puxou ali um monte de carboidrato do restante do dia daquela prefiro comer pessoa. cuscuz. A minha Então, tapioca gente é com queijo prefere- coalho, com ovo e por aí vai, né? E Então, então pensei- a gente prefere colocar cuscuz, prefere colocar pão, prefere colocar um arroz no almoço, porque tem gente que acha que tem que comer arroz ou feijão para não engordar. Então eu prefiro montar uma dieta com carboidrato em praticamente todas as refeições, que você vai ter muito mais adesão do que colocar apenas uma Concentrando na refeição tapioca. isolada, certeza. concentrando numa tapioca. E fora que pelo perfil da tapioca, por ser pobre em fibras, né, a digestão vai ser bem mais abreviada, né? Bem mais Bem mais rápida. rápido. Eu acho sem futuro, eu prefiro comer meu cuscuz mesmo, a Com quantidade certeza, maior, dá mais com saciedade, tem certeza. mais fibra. E aí, ou você faz, vamos pensar numa frigideira convencional, uma tapioca com Tem que 5 preencher a colheres de sopa. frigideira. Se não preencher, não Porque presta. senão não quebra, né? 100 gramas de tapioca ou 235 gramas de cuscuz. Muito melhor meu Ou, cuscuz. vamos lá fazer pra 235 batata gramas. inglesa. Não, batata inglesa vai pra ruma. Dá sim. Quase meio quilo de batata. E Muito aí, galera? melhor, pô, muito melhor. Ou seja, a quantidade de batata que a pessoa come normalmente é pouca, né? Então, E não é, coitada da batata, faz tão bem, né? e Aí o pessoal come pouca demonizada. batata, Quando a gente né? vai ver a equivalência, é até melhor do que a batata doce, Eu que tá super em alta. lembro de uma paciente, inclusive é uma paciente que você conhece também, lá do CT. Que Cuidado. ela, não vou citar nomes, claro, né? Mas ela ficou emocionada quando soube que eu ia colocar batata inglesa na dieta, porque ela achava que não podia de forma alguma. Era o sonho dela. E isso, tipo, foi em 2017. Não é tipo assim. Foi em primórdios da 2017, quando nutrição. eu me formei, eu era ainda recém-formada e coloquei a batata inglesa na dieta, ela ficou emocionada. E eu nunca esqueci disso. Eu disse, meu Deus do céu, que mundo as pessoas vivem achando que tem medo de comer É verdade. uma batata, tipo, comida de verdade. Pois Né? é. Felizmente. Isso é uma questão que eu acho que mais atrapalha e eu me deparo direto e é difícil eu explicar para as pessoas que é fácil se alimentar. É muito difícil, vocês não têm ideia. Às vezes eu tenho medo de falar com a pessoa e a pessoa fica com raiva de mim. Mas hoje eu já fui perdendo isso. Hoje eu já oriento mais meus alunos, as pessoas que eu tenho contato. Mais acesso, né? Sim. Até as que eu não tenho. Se eu perceber que se me der uma abertura, eu vou dizer, ó, isso não presta, não faça isso. Eu digo que não faça. Ele vai fazer se não quiser, se ele quiser. Né? Nem arrudei. Mas eu digo, ó, não presta. Faço não, coma não, come isso aqui. Porque a gente tem uma noção, né? Sim, a gente claro. sabe o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, a gente não vai ficar calado vendo o cara se matar e a gente podendo passar uma orientação melhor para a pessoa, né? Então, essa questão da alimentação, hoje em dia, está muito estragado e acho que a gente tem o papel de Com orientar certeza. as pessoas para o caminho correto em Fora, relação assim, a isso aí. porque quando a gente começa nessa rigidez demais de alimentação, nessa necessidade de uma alimentação cada vez mais limpa, isso é importante, mas você começa a ficar tão bitolado, tão pressionado, tão focado em comer só salada e proteína, que isso gera repercussão negativa até na saúde mental, até Com na forma de certeza. pensar. Prazer na Não tem o prazer, Pois né? Eu tenho muito cuidado com essa questão do prazer, porque as pessoas buscam muito prazer na alimentação e não conseguem ter o resultado que é para ter, porque Verdade. só querem comer se der prazer. Que aí é uma preocupação que Também, eu tenho. Isso. também, é um Que aí é um problema também. Dosar, né? é Exatamente. muito Realmente. difícil você trabalhar alimentação sem prazer, porque hoje as pessoas acham que para comer tem que sentir prazer. Tem gente que a diversão é comer. As pessoas vão para festa, vão para churrasco e tal, para comer. A diversão é comer. Então, o sentido da comida, o real valor da comida, não é mais o de nutrir, é o de diversão. Aí é quando começa o negócio a dar tudo errado, O né? problema é Os exatamente dois isso. extremos, né? É. Precisa a gente Como- ressignificar. Isso. Aí vamos lá, continuando os assuntos polêmicos. Eu tenho aqui no número 4, tá? Sobre o jejum, tá? Esse seria um método que traria mais resultado do que restrição calórica. Não. Não.
Então é melhor a pessoa Só outra estratégia. baixar a caloria do que fazer jejum ou fazer jejum e continuar comendo a mesma coisa. Felipe, assim, vários estudos, inclusive, já mostraram, né, fizeram esse teste com a dieta cetogênica, com low carb, com o jejum intermitente e com a dieta convencional, né, que é a dieta básica. E todos eles perceberam que, no final das contas, o que vai fazer o paciente emagrecer, a pessoa emagrecer, é a restrição calórica. Sim. É a restrição calórica. Então, o jejum ele não é superior a nenhuma outra estratégia. É só mais uma estratégia mesmo, porque assim, vão ter pacientes que vão ter dificuldade em fazer uma restrição calórica, vão ter pacientes que vão ter uma adesão mais fácil ao jejum. Mas o jejum ele não é superior à restrição de forma alguma. O jejum eu vejo muito como uma alternativa que as pessoas imaginam que é interessante porque elas têm preguiça de comer ou ainda têm o preconceito de, não, se eu comer eu vou engordar, então é melhor não comer. Eu vejo muito isso aí e ainda às vezes hoje. Ainda tem muita gente que faz jejum assim errado, porque, sei lá, não, vou pular o café da manhã e aí vou só almoçar depois de jantar e estão fazendo jejum. Só que não é bem assim, né? Ou jejum todos os dias, que também não é recomendado. Sim. Não tem sentido. Existe um tempo, existe um processo para realmente a pessoa, para aquilo ser considerado um jejum, né? As pessoas acham que dormir e, sei lá, Pulei o café, estou em jejum, né? O jejum ele é muito maior do que isso aí. Quebra né? um jejum, por exemplo, com a comida totalmente por alimentos palatáveis e ultraprocessados. Não é que não pode fazer o jejum, é uma estratégia, né? É uma estratégia, isso. É uma estratégia que não se aplica para todo mundo também. E aí eu vou trazer uma informação. Você sabe por que o jejum também traz resultado? Porque ele promove restrição calórica. Sim. Se você passar 12, 16, 20 horas sem se alimentar e após isso consumir as calorias que ultrapassem, né, o que você precisaria ingerir para conseguir perder peso, né, você não vai emagrecer, vai engordar da mesma forma. Então o que acontece é muito isso também. A pessoa que se você passar fome, você vai perder peso, né? Acumula aquela fome A que ponto, e depois não fica tão seletivo e aí vai um sandubão, 2.000 calorias. Pois é. Uma Acaba se refeição facilmente. né? Não é sustentável. O pessoal pensa na caloria mais pelo lado do perder ou ganhar peso e esquece do lado energia, disposição, né? Nutricional, assim. Exatamente, Com certeza. exatamente. Tem pessoas que, por exemplo, usam uma estratégia dessa um pouco mais restritiva, né, como a própria cetogênica, né? E meio que dizem assim, eu tive resultado com a cetogênica, eu não tenho resultado com a dieta que tem carboidrato. Mas não por causa do carboidrato, eu sempre faço questão de dizer isso ao paciente. Você provavelmente teve resultado com a cetogênica porque você fez a estratégia, né? Exatamente. Quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, que tem carboidrato, que tem todos os nutrientes, vamos dizer assim, só que está com a caloria mais baixa. Automaticamente, no final de semana, você, vou sair, vou comer e meio que no final de semana coloca o que você fez na semana a perder. Quando você está fazendo uma cetogênica que você sabe que precisa manter aquilo, né, aquela dieta que você precisa ficar em cetose, você acaba tendo resultado porque você segue exatamente a dieta. Então não é porque foi a cetogênica, é porque você fez o que o nutricionista, exatamente, para você fazer. Tem uma aluna minha que ela começou a fazer uso de uma medicação. Sim. A gente vai já entrar em medicação. Começou a fazer uso de uma medicação diferente do que ela fez em um período do ano passado, né? Aí ela não está sentindo diferença nessa. Sim. Só que veio de uma fase completamente diferente da fase que ela estava passando quando ela sentiu que teve um resultado. Sim. Quando ela sentiu que teve um resultado, ela estava fazendo tudo que tinha que ser feito, mais a medicação. Sim. Aí, está num período de readaptação, utilizando uma substância nova, só que em um processo diferente do que ela estava naquela época. Então, ela vai ter um resultado diferente. Claro, para ela ter resultados parecidos, ela precisa entrar no mesmo foco que estava naquele período, né? Então, na cetogênica, a pessoa seguiu tudo. Exato. Com carboidrato ou low carb, a pessoa não seguiu.
Então, Exatamente. não vai ter É isso. Então, não existe uma estratégia superior à outra. No final das contas, você precisa estar em restrição calórica, né? Exatamente. Encontrar aquela que isso. vai funcionar mais pra você. Exatamente. Não existe a dieta perfeita. Existe a dieta que você consegue realmente ter adesão, que você consegue seguir e que você consegue realmente se adaptar àquilo. Porque a dieta também tem que estar encaixada com a sua rotina. Sim, não sim, adianta sim. você mudar. Primeiro, quando você procura um profissional para mudar a alimentação, já é muito difícil. Né? Porque, como você disse, para a maioria das pessoas, para muita gente, a alimentação é uma forma realmente de meio que de prazer, Diversão. né? De diversão, exatamente. Aqui Então, você pensa rapidinho em 10 pessoas que vivem assim. Bem exato. fácil. Então, é muito difícil você mudar os seus hábitos alimentares, né? É realmente muito difícil. Então, tem que ter realmente... É porque é como se fosse uma pessoa saudável para 10 que não são, né? Então você tá o tempo todo cercado, né? E aí disso aí. o meio influencia demais. Demais. Por isso que eu me afasto muito das pessoas que não são como eu acho que deveria ser para não me influenciar. E acaba influenciando mesmo. Com certeza. Eu tento influenciar o contrário, né? Para mim. Vai ser sempre para E esse assim, lado. já adiantando até um pouco da nossa discussão, o que é que acontece muitas vezes quando a gente pensa nos medicamentos para tratamento de obesidade, né? Porque a gente precisa quebrar e por terra medicamento para emagrecer. Não existe remédio para emagrecer. A gente tem medicamento no tratamento da obesidade e que em algumas situações se aplicam ao sobrepeso. E aí o que é que a gente tem? Que pacientes querem, enquanto estão utilizando o medicamento, tudo bem, a maioria deles vai ter um emagrecimento. Só que você pode até emagrecer usando medicação sem fazer tanto mudança de estilo de vida, tanto dieta, exercício físico. Mas é impossível, e a palavra dos estudos é essa mesmo, impossível manter se você não tiver dieta e exercício físico. E assim, eu converso com muitos pacientes que o tratamento da obesidade é um tratamento crônico. Então, se você não quer ficar utilizando a medicação pelo resto da vida, porque a gente tem essa opção também, então que ter uma mudança. mude seus hábitos de vida. Porque senão, assim, vai estar fadado. É culpa do remédio, que depois eu ganhei tudo de novo. Não. Assim, a culpa não é do remédio. Os a culpa hábitos que você não cancelou e nem... não reconstruiu. Exatamente. E quando nós temos, os três, né? Nós temos muitos pacientes em comuns. Então, quando eu tenho um paciente como a Marina que está fazendo os medicamentos, eu faço questão de dizer, aproveite esse período que você está em tratamento para tentar mudar a sua mentalidade, para aprender, tirar dúvidas, para tentar mudar os seus hábitos. Por quê? Quando isso aqui for finalizado, se você não tiver mudado sua mentalidade, seu estilo de vida, você vai voltar ao que era antes. Então não vai valer a pena. Aproveitam do medicamento, por exemplo, e deixam de comer, ou quando comem, querem comer alimentos que são pobres nutricionalmente. As pessoas têm medo do que elas podem perder ao começar a fazer algo que elas não conhecem. Tipo assim, você não vai saber enquanto você não fizer. Então, as pessoas pensam, mas eu vou deixar de comer isso, mas eu vou deixar de comer aquilo, mas eu não vou mais comer o meu docinho. Então, só que as pessoas não sabem o que é que elas ganhariam se elas mudassem, se elas procurassem opções melhores. Não é uma coisa de uma hora para outra, mas quando você começa nesse processo de mudança de hábitos, de estilo de vida, de inclusão de alimentos mais saudáveis na sua vida, e você realmente consegue, você foca em fazer aquilo, não porque é legal, não porque vai fazer você emagrecer, mas porque aquilo realmente lhe faz bem, você percebe que é fácil você tirar qualquer coisa. Você pode escolher não comer ou comer alguma coisa porque você já tem controle total da sua alimentação. Você escolhe. Eu escolho o que eu vou comer. Ontem de noite eu comi, desci lá no prédio, comprei um picolé para mim, um picolé para minha esposa, um picolé para minhas duas filhas e comi. Era 10 horas da noite. E teve algum problema? Você sentiu alguma coisa diferente? De forma alguma, porque aquilo é uma exceção. Exatamente. Eu estava conversando isso com um paciente hoje, eu disse que seria muito mais interessante agora, no momento, já que ele está com os exames todos alterados, né? A gente precisa retirar. Por quê? Porque ele passou... não foi em uma semana e um mês que ele engordou e chegou naquela situação, não. Sim. Foram hábitos da vida. Aí a gente volta para algo que a gente tem passado muito, estamos passando muito, que é o embelezamento da obesidade, né? Que as pessoas acham que ser gordo é bonito, que... não, mas eu vou aqui... no meu churrasquinho, no meu baconzinho, não é que esses alimentos fazem mal, né? É a quantidade que essas pessoas fazem isso e a frequência. A obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença, não tem como você ter uma barriguinha e dizer que tá saudável. Não tem. As pessoas pegam muito, licença, as pessoas pegam muito exames.
Isso. sei lá, de 0 a 10. Ai, minhas taxas estão tudo normal. Mas Não isso não existe. Não existe. Obesidade é uma doença crônica, é uma doença inflamatória crônica e ponto. Acabou. A ciência já mostrou isso. Não importa se você tem colesterol bom, se você tá com tudo bom. É uma doença e a gente precisa tratar. Ela é um fator de predisposição para uma série de outros problemas. Pois que é. encadeiam diversos E assim, é extremamente diferente, né? A gordofobia é algo que a gente tem que combater veementemente, mas você também Não pode romantizar, Não, né? isso. Você não pode romantizar um problema de saúde. Você não pode ser gordo porque você quer. Tem que entender isso. Ah, eu quero ser gordo. Tá errado. Você tá se matando. Né? As pessoas têm que entender isso. Você não vai chegar pra uma pessoa com pressão alta e dizer, não, tudo bem, você é hipertenso, pra que tomar remédio? Pra que melhorar a sua alimentação? Você não vai fazer isso. Então, não pode fazer isso pra obesidade. É muito complicado essa questão da obesidade hoje em dia, né? E volta para todas essas questões que a gente tá falando. E aí, falando em obesidade, falando em medicamento, a gente tem o Ozempic, que é o que tá na moda, né? Tem mais, tem outro. Saxena, tem outro, né, também? Victosa. São 3, acho que são 3, né, que tá na moda agora. A gente tem o Wegovy, que é Ozempic numa dose mais alta. Sim, pronto. E aí as pessoas têm usado muito essa estratégia para emagrecer, têm procurado isso e aí sempre volta para isso que a gente acabou de falar agora, né? Elas querem o medicamento, mas não querem a mudança do hábito. E aí não conseguem ter um bom resultado. Por quê? Porque elas não mudam o hábito. A maioria das pessoas não entende o preço que entra nesse processo, porque o que é que acontece? Esses medicamentos, que você vai falar sobre isso, eles têm alguns efeitos colaterais que muitas pessoas não conseguem suportar e acabam ou desistindo ou se desestimulando, acabam indo por outro caminho e não conseguem nenhum resultado com isso e aí se frustram mais ainda, porque a resposta sempre foi a coisa mais simples do mundo, né? Que é hábitos saudáveis, fazer o básico funciona, só que as pessoas estão tão preocupadas, estão tão bitoladas em ter o resultado agora, rápido, que esquece que é um processo. Daqui a 2, 3 anos, 4 anos, ela vai agradecer por ter começado naquele momento. Sim, né? E aí vem a ansiedade, vem a questão da internet, tem um monte de outros fatores que a gente poderia associar ao porquê as pessoas não conseguem, né? Mas eu acho que tem que ser esclarecido o que é que o medicamento ele vai trazer para as pessoas de benefício se ela fizer da maneira correta. Elas têm que saber que não é só procurar o medicamento, tem um monte de coisas aí por trás. E aí a gente pode entrar no tema do Ozempic para esclarecer para as pessoas se pode, se não pode, se é bom, se é ruim, até que ponto vai, se tem efeitos colaterais, que eu acho que seria algo que mais desmistificaria sobre o medicamento na nossa conversa hoje. Assim, a Marina começa a falar, né? A Ozempic, ela tá tão na moda que as pessoas agora não procuram mais nenhum médico para fazer o tratamento. Chegam na farmácia sem receita, compra e ficam se automedicando em casa, né? Correndo muito mais risco. Sim. Eu acompanho um aluno que ele começou a tomar e aí ele faltou alguns dias de treino, ficou sem treinar. Ele ficou sem treinar e porque não estava aguentando, estava passando mal. E aí o medicamento fez ele parar de treinar, porque ou ele treinava ou ele se recuperava do medicamento. Né? É bem complicado isso aí. Então, assim, eu acho que um dos pontos mais importantes é a indicação, né? Quando a gente vai prescrever uma medicação, nenhuma medicação deve ser utilizada sem prescrição médica e a gente, enquanto médico, quando vai prescrever esse medicamento, tem que avaliar as indicações. E qual a indicação de se utilizar Ozempic, Saxenda, Victosa, Wegovy, Contrave, né, que é bupropiona com naltrexona, sibutramina, orlistat? Obesidade. Quando a gente tem obesidade e MC acima de 30, as bases de massa de gordura, a gente está autorizado a fazer tratamento medicamentoso da obesidade. O sobrepeso a partir de 27, a gente já pode considerar dependendo de algumas situações. Então, minimamente é isso. Aí quando a gente vai para essas medicações da moda, por que elas estão tão em alta? Elas têm uma taxa de sucesso de 87%. Então, realmente é uma taxa de sucesso de emagrecimento muito grande. Funciona, né? Isso para perda de peso acima de 10% do peso corporal. Só que para quem? Para a população em obesidade. Eu tô só querendo perder uns quilinhos, diminuir um pouquinho, tô achando que tô com um pouquinho mais de gordura abdominal. Essa medicação não é para você. Essa medicação é para um perfil de paciente completamente diferente. E fora que assim, não é todo mundo que pode usar Saxenda, não é todo mundo que pode usar Ozempic. Nós temos critérios de indicação e contraindicação.
Existem riscos, tem efeitos colaterais, tem a náusea, o vômito, que provavelmente foi o que o seu aluno não conseguiu treinar, retardo do esvaziamento gástrico, então a sensação de enjoo quando faz esforço é muito maior. Tem riscos raros, mas riscos inerentes de pancreatite. Então não é um medicamento que você vai só ali na farmácia, compra e começa a usar. Por conta própria, né? Não é. E assim, sem a indicação médica, sem saber como é que usa de forma adequada, ele pode ter mais malefícios do que benefícios. A progressão rápida da dose, a necessidade de ajuste terapêutico, a avaliação se aquela medicação está fazendo bem para você ou não, porque vai ter falha. Então, assim, as medicações, elas são excelentes para os pacientes que devem utilizá-las. E não vão ser todos esses pacientes, não é todo mundo que precisa usar, não é todo mundo que deve utilizar. Não sou eu que quero perder 2 quilos de gordura, porque estou achando que estou um pouquinho com mais gordura na região abdominal, que vou utilizar uma medicação dessa e vou ter resultados. Não é assim. E aí o que é que acontece? É que as pessoas estão começando a utilizar de forma indiscriminada, ter efeitos colaterais que vão acontecer mesmo, e começam a demonizar medicações que são muito boas, mas que são muito boas para um perfil específico de paciente. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E aí o que eu vejo isso às vezes, infelizmente até entre os próprios médicos, começam a olhar as medicações com maus olhos, porque essas pessoas que usam indiscriminadamente começam a relatar muito efeito colateral. A própria testosterona, né? Pois é. Os derivados, existe muito preconceito pela falta de informação e pelos poucos. É a mesma questão do CrossFit, né? Sim. CrossFit machuca. Machuca quem? Machuca como? Aonde? Machuca por quê? Pois é. O maior medo de quem faz crossfit é ir para um ortopedista e o ortopedista mandar parar de mas o por pessoal isso que já quando perdeu a vergonha. Quando eu tive lesão, eu fui para um que faz também, que treina, né? Que eu disse, mas ele não vai pedir para eu parar, eu tenho certeza. Não, mas eu já tenho um aluno que faz assim, ó, eu treino CrossFit, você nem vem me pedir pra parar. O cara já chega assim, Porque existe uma coisa chamada de evidência científica que não é o que Marina, não é o que Felipe está dizendo, é o que os estudos dizem. Então, assim, o que a gente precisa realmente é estudar, se informar e avaliar cada paciente individualmente, né? Inclusive, eu já vi, acho que foi um estudo em questão que elencou as atividades mais lesivas e o CrossFit não está primeiro. Isso. Agora vai jogar futebol, lesiona Meus alunos se machucam mais jogando bola, jogando tênis, jogando beach tênis. Jiu-jitsu, CrossFit lá embaixo quietinho, mas ninguém fala, né? Todo mundo testa. Isso é assunto para um outro episódio. Assim como façam. Mas de tudo que a gente tá falando aqui, a gente volta pro básico. O básico é o que funciona, né? Enquanto você não mudar os seus hábitos, enquanto as pessoas não começarem a entender que elas precisam se responsabilizar pelas escolhas dela, você tá gordo, você tá fora de forma, você tá sem treinar porque você quer, é uma escolha sua, porque você tem medo de perder as coisas que você sabe que tem hoje, porque você não conhece coisas novas, né? E aí as pessoas, por não quererem adentrar ao novo, sabe que é certo, sabe sair da zona de conforto, que é conforto. Quem é que quer perder conforto? Né? Ninguém quer perder conforto. As pessoas que querem perder conforto, que saem do conforto, elas começam a ter experiências novas e melhores. Eu nunca digo para as pessoas pararem de comer as coisas, para pararem de fazer as coisas que elas gostam de fazer, só que as pessoas elas não se permitem experimentar coisas novas para realmente saber se é bom ou se é ruim. Como é que você está dizendo se você nunca teve? Como é que você não quer emagrecer se você nunca foi magro ou nunca foi magro da maneira correta, né? Porque, beleza, a gente tem o processo da vida que a gente é magro quando é mais jovem e aí começa a mudar devido à rotina e tal, mas isso é um fator natural, algo que acontece naturalmente. Mas as pessoas não se permitem experimentar coisas novas. E o novo, que não é tão novo, é o básico. É comer pão, é comer arroz, é comer frutas, legumes, verdura. Você não precisa parar de comer seu doce de leite, você não precisa parar de tomar sua Coca-Cola, você não precisa parar de comer seus doces. Então, tá tudo aí. Só precisa entender como usar isso aí, e você entendendo como usar tudo isso que você tem, você vai começar a ter um hábito saudável e vai escolher naturalmente eliminar essas coisas. E aí sempre que você precisar consumir algo que não está dentro da sua dieta, que não está dentro do saudável, você vai consumir por escolha, sem prejuízo algum, mas isso é um processo, né? Sem peso na consciência. Tudo volta pro básico, é comer direitinho, comer as coisas certas, comer tudo na quantidade certa, né? Na frequência correta. Na frequência correta. Para isso existem os profissionais da saúde, os nutricionistas, os médicos, os profissionais de educação física, mas principalmente
o pessoal da área da alimentação, né, que é o que realmente regula, porque o pessoal pensa que é treino. Não é treino. Você consegue emagrecer, você consegue perder peso facinho, sem treinar, só mudando sua alimentação. Só regulando a quantidade de água, você já perde peso. Só não dá pra manter. Só não dá pra manter. Precisa realmente você consegue mudar seus hábitos, mas aí você precisa começar com atividade física para realmente ter uma mudança global. Mas se você só mudar a sua alimentação, você já perde peso. E ninguém tem coragem de fazer isso. Mas assim, aproveitar para agradecer a vocês, agradecer por terem aceitado o convite, né? Apesar do horário, como eu estava falando, assim, nós somos pessoas que falar por mim, não falar por nós, não, né? Eu durmo cedo, no máximo 11 horas eu estou dormindo e na verdade no máximo 8 horas eu já estou em casa, então a gente está fora de casa até agora, né? Mas para entregar um conteúdo bacana, para entregar uma experiência bacana para as pessoas, a gente está fazendo isso pelos outros e não pela gente, sempre né? muito bom, né? Receber esse tipo de convite pra gente poder passar uma informação sim. legal pra galera. Vamos passar mais, a gente vai falar de detox, vai falar de shake, de testosterona, vai falar de tudo que não conseguimos falar aqui hoje. Na verdade, nem que não conseguimos, é que não priorizamos porque tem tanta coisa pra falar. Obrigado por terem aceitado participar, né? Nós que agradecemos. Anderson, Dani, Marina... Albuquerque, né? Só pra tirar onda. E é isso, galera. Obrigado por terem participado, tá? Espero que vocês também tenham curtido. Eu quero que vocês voltem mais vezes. Eu acho que a galera de casa que vai ouvir, vai assistir, vai querer que vocês voltem mais vezes, porque com certeza perceberam que falta muita coisa, ainda estão com muitas dúvidas. Daqui da nossa lista de 8, a gente falou de 4. Lembrar também de não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar. E tá todo mundo me ajudando a fazer isso aí, porque é algo, né, que a gente tem que... Isso. Então se inscreva, se você não está inscrito ainda, até Cecília acordou ali. Se você não está inscrito, se inscreva, chame seu coleguinha para se inscrever, que a ideia é melhorar a vida de vocês através da informação que a gente precisa passar para vocês, né? E aí, gente, a gente gostaria de falar também para seguir e compartilhar e conhecer nossa clínica nova que a gente fez para os nossos pacientes. Com o objetivo não adianta vir para cá sem falar disso, né? Temos que falar. Estamos aí uma semaninha de atendimento. Eu já fui lá, uma clínica muito bonito, top. Bem legal. Uma clínica especializada, né, em emagrecimento e performance também. Então, sim. Coloquem aí o nosso arroba, por favor, tá? Sim, tem que colocar, pra que eles conheçam a nossa clínica. Aproveitar esse momento de mexer, se vocês curtiram o meu visual hoje, Clube 20, tá, galera? Segue lá o Instagram do Clube 20, galera que agiliza aqui, ó, corta o cabelo de quase todo mundo, né? E o pessoal da Estação Café, que sempre trazendo café pra gente, ó. Muito bom. Estação Café, acabei de mostrar aqui o nosso equipamento escondido, mas agradecer o pessoal. Perceber, mas você falou. Né? Agradecer o pessoal da Estação Café também, Bruno que precisou sair, sempre trazendo muita informação sobre café e café de qualidade pra gente experimentar. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Obrigado mais uma vez por terem participado. Se inscreva, siga, comente, compartilhe, curta. E é isso. E ativem as notificações e sigam a Life Clínica. Café Podcast, galera. Obrigado, viu? Valeu. Show.